Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui é a W de Lídia. Nesse vídeo nós conheceremos o Ink Sans. Se vocês já são um pouco mais velhos no fandom de Undertale, provavelmente já conhecem ele, o guardião das AUs e do multiverso. Mas o que é AUS? AU significa universos alternativos. Para deixar mais claro, imagine que o seu desenho ou série favorita tem uma versão que um personagem faz uma coisa completamente diferente do que ele deveria fazer e isso muda toda a história do desenho. Mas o que é um multiverso? É onde todas as aulas estão. História em que, antes de tudo, era um projeto de um Sans aleatório, todo rabiscado e incompleto, que nunca chegou nem a receber um nome específico, nem a sua U. Não tinha nada além de alguns personagens rabiscados. Toda vez que seu criador tentava criar algo novo para sua U, ele acabava não gostando e ficando estressado. No momento que todo aquilo virou um trabalho muito estressante. Sans podia ver tudo o que acontecia, mas não podia e talvez nem sabia como ajudar. Até que um dia o seu criador, cansado de tudo aquilo, decidiu jogar todo o seu trabalho fora. Ink, ou melhor, Sans, gritava e suplicava em silêncio, mas ele e seus companheiros foram jogados no lixo. Depois disso, ele começou a tentar tornar aquele universo um lugar melhor, mas nunca funcionava, pois ele foi o único que desenvolveu o sentimento. Seus companheiros já haviam se perdido em uma profunda tristeza, mas Ink se negava a isso. Se sentindo sozinho, sua dor era insuportável. A sensação de solidão cresceu ainda mais naquela medida que o Void parecia tomar conta dele. Ele estava desesperado. Chegou um dia que ele não aguentou. Ele gritava por ajuda, mas nunca obteve nenhuma resposta. Ele havia desenvolvido um ódio de seus companheiros, mas chegou uma hora que ele ficou louco pela solidão e acabou destruindo sua alma. Sans vai parar em outro lugar, mas não tinha como voltar. Ele se arrependeu bastante do que havia feito, mas já era tarde. Ele acabou acordando em um lugar novo, mas ele não se lembrava de nada do que havia feito. Tudo aquilo era como uma nova chance para ele, mas tinha algo diferente. Ele simplesmente estava sem emoções, e a única coisa que ele sentia agora era dúvida, desespero e medo. Nenhum objetivo ele tinha, então ele apenas se sentou e esperou. Mas o que Sans não sabia era que sua vida ia mudar. Um tempo depois, um criador do fandom de Undertale aleatório começou a criar, e uma gota de tinta acabou caindo em Ink. Foi então que ele finalmente sentiu algo. Sua vida, que estava preto e branco, finalmente tinha ganhado uma luz. Ele finalmente começou a sentir algo. Usando aquela tinta, ele acabou desenvolvendo suas habilidades, criando roupas e seu famoso pincel. Mas a tinta uma hora acabava e ele ficava sem emoções. Isso se repetiu várias e várias vezes. Então ele teve uma ótima ideia que engarrafava aquelas tintas para
ele continuar tendo emoções, ou pelo menos para poder fingir que tinha uma alma. E após isso, ele acabou continuando a praticar seus poderes com tinta, tornando aquele lugar branco em um lugar colorido, mesmo não sabendo quem os dava os seus poderes, mas ele fazia muito bom uso deles. Um dia, enquanto criava, atrás dele surgiu um portal grande que o levou a um lugar maior, ao multiverso. Após isso, ele descobriu sobre os diferentes universos alternativos e acreditava que o poder e as emoções que lhe foram dadas como presentes acidentais dos criadores era um ótimo motivo para ele continuar criando. E tanto quanto por motivos egoístas, ele decidiu a partir dali se reivindicar-se como guardião desses universos. Personalidade, em que geralmente age de maneira espirituosa e provocativa, e tem a tendência de ficar muito animado com as coisas, em que não é um personagem perfeitamente comportado. Ele às vezes pode ser imprudente em suas zombarias e cruel em suas opiniões. No fundo, ele vê os outros como personagens de histórias e não como pessoas como ele, em que tem uma moralidade muito especial, que às vezes se mostra realmente separada de suas emoções, que pode ser identificada como caótico e neutro, em que vomita tinta aleatoriamente, principalmente quando ele fica muito abalado emocionalmente, seja por choque ou paixão, em que é muito apaixonado por arte e gosta de motivar personagens e criadores. Ele aprova todo tipo de arte, em que é capaz de trocar as roupas das pessoas apenas usando seu pincel, e adora criar o estilo de roupa favorito de cada um. Ele é uma criatura que adora travessuras. As pegadinhas são seu prazer culposo, em que dificilmente tem um entendimento social adequado. Ele é direto em suas provocações e zombarias, assim como sua capacidade de dar apoio e ser gentil, em que tem uma memória muito curta e horrível, e se esquece das coisas muito fácil, e às vezes para no meio da frase para tentar lembrar o que disse alguns minutos antes. E como essas memórias são muito fáceis de esquecer, ele costuma anotar no seu cachecol, além de ter o costume de perder muito fácil seus lápis. Visual: antiga roupa, em que tem um casaco marrom que envolve seu pescoço. Ele costumava usar uma camiseta bege, um colete marrom com alças, shorts marrons, uma jaqueta à cintura e seu pincel nas costas, e uma alça com todos os frascos de suas emoções. Novo visual: uma das maiores perguntas dos fãs é o porquê do Wink ter mudado seu antigo visual. E o motivo é bem simples de explicar. O antigo designer dele foi fortemente inspirado no personagem treinador Pokémon da Cookie Hannah. E a verdade era que a Comet, a criadora do Wink, tinha visto a imagem da Cookie Hannah
muito antes da criação do Ink. E anos depois, quando ela foi criar o visual do Ink, ela acabou se esquecendo de onde havia visto o visual e por isso ela não deu os créditos à autora original do antigo visual do Ink. Mas a Cookie Hanaka se importou muito. Então ela acabou dando permissão à Comet a usar o visual sem os créditos. E foi assim durante bastante tempo, mas segundo a própria Comet, ela acabou amadurecendo e percebeu que aquilo era extremamente errado. Então ela acabou decidindo colocar os créditos no visual do Ink e criou um novo visual para ele. Após isso, a criadora deixou bem claro que era para os fãs do Ink o desenharem com um novo visual. Mas a criadora não se importa com os projetos feitos antes da nova mudança. Continuarem com o velho design. Mas se tivesse a oportunidade de mudar, seria ótimo. Além disso, Ink tem mais 2 visuais alternativos, mas não tem nada a ver com o velho ou com o novo visual dele. Ink em outros universos. Undertop Gaster. Undertop Gaster é uma das figuras paternas de Ink. Eles lentamente se conectaram pela sabedoria e as experiências que o mundo fora dos códigos pode oferecer. Embora Top tenha 2 filhos, ele considera Ink como parte de sua família. Top sempre fala sobre o tempo que era um Old Code e as linhas do tempo genocidas de Undertop que lhe causaram traumas com Ink. Ink está muito curioso sobre o desejo interminável de Gaster de se recusar a ser um Old Code e se misturar propositalmente em sua. Mas ele fala sobre a ideia de querer lugar concreto no mundo. Eles se permitem ter conversas clínicas sobre o multiverso com frequência, mas também conseguiram nutrir uma terna amizade familiar por meio dela. Zelpitail Gaster, como é conhecido Astel. Astel, diferente de Top, é uma criação da Comet também. Ele foi um Ink durante toda a sua vida, até conhecer Top e depois Ink. Desde então, ele começou a conhecer sobre o multiverso e desenvolveu uma paixão por estudá-lo com a ajuda de Ink. Astel e Ink desenvolveram progressivamente uma amizade e graças a Astel, Ink passou a gostar de aprender a fazer coisas sem precisar de seus poderes. Embora eles não tenham uma conexão tão forte quanto com o Top, Astel também vê ele como sua família. Oi, queridos. Euzinha aqui na hora da edição, para falar com vocês. Bem, apenas ignorem essa voz robótica horrível, eu não tava com tempo para gravar um áudio com a minha voz. Começando a falar, eu já quero pedir desculpas por um erro que aconteceu aqui. Quando eu comecei a gravar os áudios pro vídeo, eu havia gravado uma parte de curiosidade pro final, mas na hora de editar, quando eu cheguei no momento, eu fui ver e os áudios haviam sumido. E quando eu fui procurar o roteiro para regravar, eu o havia jogado fora. E eu não tenho vontade de reescrever o texto ou as curiosidades novamente, porque aquilo demorou muito para fazer. Eu prometo a vocês que isso nunca mais vai acontecer.
Foi apenas um erro pequeno da minha parte, juro que vou me redimir com vocês. E antes que vocês saiam, eu estou aqui lembrando vocês de se inscrever no canal e deixar o like. Tem muita coisa nova vindo para esse ano no canal.